Seu pet sabe o que é uma escova de dente? Será que eles já foram apresentados? Ou será que você não sabe nem por onde começar quando o assunto é higiene oral? Muitos tutores só lembram desses cuidados depois que o problema já apareceu. E aí é um ponto importante para a gente conversar. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Seja um ouvido inflamado, pelo embolado, boca com bafo insuportável. Higiene não é luxo, é saúde e a gente não pode negligenciar isso. Eu sou Rafaela Fiamucini, sou médica veterinária e eu ajudo tutores a cuidarem melhor dos seus pets com atitudes simples no nosso dia a dia. Hoje a gente vai conversar sobre cuidados de higiene básicos para cães e gatos, um tema fundamental quando a gente fala de saúde preventiva, inclusive, e o bem-estar dos nossos companheiros. Muitos problemas de saúde podem ser evitados com uma rotina simples de higiene, adaptadas às necessidades específicas de cada espécie. Lembra disso. A frequência ideal de banhos varia significativamente entre cães e gatos. Os gatos, eles são naturalmente higiênicos, se lambendo, eles fazem o banho deles, e raramente ele vai precisar daquele banho com shampoo, com sabonete, com água, né? Existem algumas situações específicas, como por exemplo, contaminação com algum tipo de substância tóxica, algum problema de pele, onde o animal precisa de banhos terapêuticos. Aí sim, talvez o banho seja indicado para os gatos, mas tá vendo que são situações muito pontuais, né? Só que pensando nos cães, eles precisam tomar banho. Só que ainda existe uma necessidade variada entre eles. Por quê? Vai depender do tipo de raça e do tipo de pelagem desse cão e do estilo de vida dele, óbvio. Se ele for um cão que vive em um ambiente contaminado, um ambiente mais sujo, se ele não tem uma higiene tão ok, se é um animal deficiente, por exemplo, que passa por alguma situação de incontinência urinária, incontinência fecal, muda essa frequência de banho. Mas, via de regra, a gente vê os cães de pelo curto que eles precisam de banhos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, enquanto já os de pelo longo podem precisar de banhos semanais ou uma vez a cada 15 dias para manter principalmente a escovação, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas ainda pensando no banho, a gente precisa entender que a linha de produtos para banho PET, ela não é um luxo, ela é essencial, porque os shampoos humanos, shampoos e sabonetes humanos, eles têm um pH específico para a pele humana, que é diferente do pH da pele dos cães, e isso pode causar algum tipo de ressecamento na pele, trazendo outros problemas como irritações, predispõe alergias e tudo mais. Falando um pouco sobre escovação de pelo, tá? É importante para as duas espécies. Remover os pelos mortos e para distribuir o óleo natural dessa pele também. Para cães de pelo longo, a gente precisa escovar todos os dias ou várias vezes na semana. Para cães, para gatos, a gente pode pensar assim, em escovações em períodos mais curtos, então, porque o gato não tolera uma escovação assim durante meia hora. Então a gente pensa ali 1 ou 2 minutinhos escovando o gato. Esporadicamente durante a semana, 2 ou 3 vezes na semana, já tende a ser o suficiente. Já cães de pelo curto, a gente não precisa ficar escovando, né? Não tem essa necessidade. Por que é tão importante a gente fazer essa escovação, principalmente quando pensando nos gatos? Porque, de novo, a gente retira o pelo morto, e retirando o pelo morto, a gente evita com que esse gato ingira esse pelo morto e, por consequência, a gente evita a bola de pelo, né? Aqueles vômitos indesejados ali pela casa. E outra coisa, gente, a bola de pelo, ela não é normal. Um gato vomitar bola de pelo. É comum, mas ser comum não é normal. Então a gente precisa escovar. Se o seu gato tá vomitando bola de pelo, a gente precisa escovar, precisa ajudar ele a retirar esse pelo morto para que ele não fique ingerindo e não vomite. Porque sim, ele vai ingerir alguma certa quantidade de pelo morto, esse pelo não é digerido, mas ele sai pelas fezes e não através do vômito. Ok? Então precisamos, se está acontecendo aí na sua casa, a gente precisa subir a frequência de escovação desse gato. Agora vamos falar um pouquinho sobre escovação de dente, tá? Que é frequentemente negligenciada
Precisa ser diária a escovação, então tem que fazer parte da rotina. Assim como é importante pra gente, é importante para eles também. A pasta de dente tem que ser específica para os pets, porque a nossa pasta tem flúor, e flúor é tóxico para os animais, então não pode. Começa gradualmente, a gente vai estimulando positivamente, reforçando positivamente esse animal para que se torne uma rotina, e aí a gente consiga fazer essas escovações com mais frequência, com mais efetividade, tá? Uma boa pasta para indicar para vocês é a pasta 7 da Virbac. Não é uma publi, eu indico porque ela é realmente muito boa e é a que eu utilizo lá em casa. E ela tem um bom custo-benefício, ela é uma pasta que rende muito tempo. Mas vocês precisam levar a sério. Doença periodontal hoje, é difícil você achar um animal que não tem, seja cão ou gato. A escovação é igual, a frequência de escovação é igual para as duas espécies. E a doença periodontal, quando agravada, cara, ela te leva para uma série de problemas, inclusive problemas cardíacos. Outro ponto importante aqui é aqueles sticks de limpeza oral, Denta Sticks, Denta qualquer coisa, não substituem a escovação. Eles auxiliam nessa limpeza oral, mas não substituem a escovação. A escovação precisa ser feita. Ah, Rafa, mas quando que eu posso usar um Denta qualquer coisa? Por exemplo, você faz a escovação todos os dias no seu pet, mas você vai passear, você vai viajar, vai deixar o seu pet na creche, ou vai deixar o seu pet sob cuidados de outra pessoa, que não tem essa rotina, que não sabe como fazer, não sabe ali o jeito que você faz. Aí você pode deixar uma série desses denta qualquer coisa disponíveis para essa pessoa fazer, ali dar para o pet, porque vai auxiliar naquele período que você não estiver fazendo escovação, mas assim que você voltar para sua rotina, a escovação precisa retornar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre limpeza de ouvido, algo muito importante e que deve ser feito com produtos de uso veterinário específicos para limpeza e não tratamento. Nada de ficar colocando antibiótico, anti-inflamatório e antifúngico dentro de uma orelha saudável. Ou pior, numa orelha que precisa de tratamento e você fica pingando esse tipo de medicação de forma irregular. Pingo 2 dias, melhorou, paro. Aí voltou na semana seguinte, pingo mais 2 dias. Aí quando melhora eu paro. Você está criando uma resistência naquele ouvido, piorando essa condição e não trazendo benefício algum. Benefício algum. O que a gente precisa utilizar são produtos de limpeza. Eu tenho 2 aqui, ó, que eu costumo usar no consultório. Nada disso aqui é publi, é para vocês entenderem que ele vem escrito aqui. Ideal para limpeza. Não é de tratamento, tá? Esse aqui, ó, para limpeza de ouvido dos animais. Só. Produto de limpeza para limpeza. Nada de ficar colocando tratamento para limpar. Tratamento é tratamento indicado pelo veterinário por um tempo específico. Só, tá? Nunca cotonete, porque a gente empurra essa sujeira para dentro. Eu tenho um esqueminha aqui, vou mostrar para vocês. Esse é o ouvido de um cão ou de um gato. Tá vendo como o ouvido deles é em L? Diferente do nosso, que a nossa orelha está aqui. Quando a gente olha, a gente já vê o tímpano aqui no final. O deles não. O conduto desce e tem uma curva. Então, quando a gente usa o cotonete, às vezes a gente acha que está fazendo uma super limpeza, mas a gente está limpando aqui. O ouvido não acaba aqui. A gente está socando sujeira dentro desse conduto. Não pode. A gente vai colocar uma gaze, um lenço umedecido, um algodãozinho, até onde o nosso dedinho alcança, limpa e tudo certo. Ok? Acho que esse é um ponto importante para a gente conversar. Ouvido com cheiro forte, com excesso de cerúmen, pode indicar algum problema. E aí talvez precise de tratamento, mas quem vai indicar isso para vocês é o médico veterinário. Falando sobre corte de unha. Gente, é complicado, não é todo mundo que sabe cortar unha de bicho, não. A gente tem que cuidar muito para não cortar aquela parte vascularizada, porque sangra, e sangra muito.
Se não se sentir confortável para fazer o procedimento, procura um profissional, seja um veterinário, um banhista, né? Profissional do banho e tosa, vai te ajudar com certeza. Como que eu escolho um produto bom para passar no meu pet? De preferência, os específicos para pet, hipoalergênicos, que não tenham fragrância ou que não tenham uma fragrância forte. Produtos naturais podem ser boas opções, mas a gente precisa verificar se ele é realmente seguro. Não é porque é natural que é inofensivo para o pet. Evitar produtos com álcools, parabenos, sulfatos, porque isso resseca a pele e pode predispor a alguma irritação, alguma alergia depois. Alguns sinais que eu já falei podem indicar que o seu pet precisa de ajuda profissional. Por exemplo, você dá banho, no outro dia o seu cachorro tá fedendo de novo. Um cheiro de chulé, um pelo ceboso, caspa, pode indicar um problema de pele. Feridas, obviamente. Secreções anormais nos olhos, nos ouvidos. Dor quando vai limpar o ouvido. Chora quando vai limpar o ouvido. Isso não é normal. Um ouvido saudável não dói, não tem secreção, não tem cerúmen excessivamente. E outra, digo mais, um ouvido saudável que entra água do banho dentro não causa otite. Se a água do banho entrou e causou algum problema, é porque esse ouvido já não estava saudável. Imagina a gente, quando vai na piscina, na praia, a água pode entrar no ouvido, ela sai, e nem por isso a gente tem uma otite depois. Pensa nisso. Algumas doenças de pele fazem esses sinais que eu trouxe aqui para vocês. E mais do que a gente resolver esse cheiro ruim, esse cheiro de chulé, essas caspas, é entender de onde ela está vindo para que a gente consiga tratar a causa base desse problema, para evitar recorrência, né? Porque senão a gente só fica tampando o sol com a peneira e esse problema volta e volta e volta e volta porque a gente nunca acha a causa base. Então pense nisso. Agora, para quem tem gato, vamos falar um pouquinho sobre limpeza de caixa de areia. Muita gente acha que xixi fora da caixa é birra, é cistite, já é, meu Deus, vamos achar um antibiótico para fazer no gato. E não é bem assim. Uma caixa de areia suja, o gato também não usa. E a gente tem que ter um bom senso. Se eu tenho uma caixa, estou dividindo com 2 gatos, que a gente já sabe que não é o ideal, mas tá. Eu tenho que limpar mais de uma vez por dia. Não posso deixar essa caixa suja. Se eu tenho mais caixas, talvez eu possa espaçar um pouco mais essas minhas sessões de limpeza, mas de qualquer forma eu preciso limpar. Uma vez por mês, eu preciso tirar tudo fora, preciso lavar essa caixa, trocar esse substrato, para que fique limpo, não fique cheiro, para que o gato use regularmente, ok? A gente precisa lembrar de usar luva quando a gente for fazer essas limpezas, principalmente essas mais efetivas na caixa, porque a gente precisa abrir um parênteses importante com relação à toxoplasmose. O risco real da toxoplasmose está em comer carne crua, frutas e verduras mal lavadas. Sim, existe uma maneira muito específica de a gente pegar a toxoplasmose do gato, mas o gato precisa estar doente, então ele precisa estar infectado com a toxoplasmose, e ele pode liberar esse oocisto de forma intermitente nas fezes, então não é toda vez que ele defeca que sai o oocisto. E esse oocisto ainda precisa passar por um processo de esporulação no ambiente para que ele se torne infectante. Eu encosto nesse cocô contaminado, levo a minha mão até na boca e aí eu posso me contaminar, posso vir a pegar a toxoplasmose via fezes do gato. Fora isso, você pega a toxoplasmose comendo carne crua e frutas e verduras mal lavadas. Então, assim, a gente precisa entender que a culpa não é do gato, não é 100% do gato. A grande parcela de culpa da transmissão da toxoplasmose é a falta de higiene alimentar e falta de informação das pessoas, ok? Quando a gente está falando de higiene, a gente não pode esquecer também de falar sobre os produtos que a gente limpa a nossa casa. Muitas intoxicações que eu atendi aqui no consultório vêm de produtos de limpeza. Uso de desinfetantes inadequadamente, como cloro, né? Produtos que parecem inofensivos, mas que são perigosos para os pets.
No meu curso de primeiros socorros eu mostro como que a gente evita esses tipos de intoxicações e o que a gente precisa fazer caso aconteça. O objetivo é esse: eu te ensinar como agir de forma segura e eficaz, com consistência, quando você mais precisar. O link está na descrição do vídeo. E para você não sair desse vídeo sem saber por onde começar, eu deixei um resuminho, 3 passos. Começando, escolher um bom produto para cada categoria de cuidado. Então, um bom shampoo, para o certo tipo de pelo aí que você tem na nossa casa. Se você faz banhos no seu gato, evita, não faz mais, só a escovação já é o suficiente. Escolha uma pasta de dente específica para pets, comece a fazer a escovação diariamente. E um produto seguro para limpeza de ouvido, produtos de limpeza, não de tratamento, tá? Segundo ponto, crie uma agenda de cuidados com higiene. Por exemplo, um dia para escovar os dentes, um dia para escovar o pelo, outro dia para limpar o ouvido. De vez em quando fazer corte de unha, ok? É importante. Terceiro ponto, associar esses cuidados a experiências positivas. Petisco, carinho, brincadeira, isso transforma a resistência do pet em confiança com o tempo. A gente precisa ter paciência. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir adaptar, mas com carinho, com reforço positivo, a gente consegue transformar, tá? Uma observação importante: higiene não é só estética, higiene é saúde. Isso aumenta o conforto, qualidade de vida do seu animal e fortalece o vínculo entre vocês. Quando você cuida do seu pet no dia a dia com constância, fazendo todas essas orientações que eu passei para vocês, a gente evita uma série de dor de cabeça no futuro. No próximo vídeo dessa série, o mínimo sobre, a gente vai falar sobre exercício físico e estimulação mental, que é tão importante quanto comida e carinho, tá? Te espero lá.